Vamos trazendo aqui as informações nessa segunda-feira de carnaval, hoje dia 16 de fevereiro, a nossa fala especial aqui com o Paulo Afonso. A gente tem dado um espaço aqui para a PP Sindicato conversar com a gente, falar com a sociedade, até porque a gente apoia essa luta dos educadores, essa luta dos servidores aqui no estado do Paraná. Então a PP Sindicato tem tido aqui, através da Rádio Nova Era, né, o espaço para que ela possa falar com os pais, com os alunos, com a sociedade, que às vezes é preciso esclarecer também para a sociedade pontos desse movimento, dessa greve que acontece no Paraná. E o professor Paulo Afonso vai conversar com a gente. Paulo Afonso, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benibal. Bom dia, pais, alunos e comunidade da escola. Um grande abraço. É um prazer estar voltando a falar com vocês aí da Rádio Nova Era. E, enfim, com todos aí que estão nos ouvindo aí na região, no Paraná e no Brasil também, né? Agora, o Paulo Afonso é de Ivaiporã, já foi o presidente da PP Sindicato de Ivaiporã. Hoje você está ligado à PP Sindicato Curitiba, né, Paulo? Isso. Hoje nós estamos na PP Sindicato Curitiba, eu sou do Conselho Fiscal da entidade e nós estamos aí trabalhando e rodando esse Paraná de meu Deus aí, no caso, né? Agora, Paulo, a gente tem essa expectativa aí para essa reunião que acontece quinta-feira. Os professores, na verdade, do Paraná, os servidores estão na expectativa. O governo retirou o pacote de medidas, apelidado de pacote de maldades, vai fazer uma reestruturação e fica a expectativa que reestruturação é essa que pode convencer a APP a suspender esse movimento no Paraná. Então, qual que é a perspectiva aí dos professores, ô Paulo? Então, Berimbau, eu gostaria, eu estou fazendo entrevista, inclusive agora há pouco fiz entrevista para outras rádios da região, eu deixo bem claro para a população o seguinte: na realidade, o que essa greve que aconteceu agora, essa greve não é de agora. Nós tivemos aquela greve em abril do começo do ano passado e, através das negociações que teve naquele momento, a greve foi suspensa, né? Portanto, a categoria estava em estado de greve, discutindo e debatendo com o governo, porque lá atrás, lá naquele momento da greve de abril, nós acertamos algumas arestas com o governo do estado e outras mais graves ficaram para ser discutidas e acertadas no decorrer do ano. Aí depois, quando chega em novembro, aparece o governo novamente avançando em cima da questão daquela eleição de diretores, que era coisa também que estava na pauta de abril. Então já deu um confronto lá na Assembleia Legislativa, que todo o pessoal do Paraná, todos os pais já conhecem a história. Houve um confronto com a PP Sindicato por não abrir mão de circunstância democrática, por exemplo, que é a escolha de diretores. Se não bastasse isso, o que acontece? Agora, em dezembro, acirrou ainda mais, porque o governo nós já conhecíamos esse pacote na realidade. Esse pacote não é coisa velha, não é coisa nova, aliás, ele já é coisa velha e nós já víamos, não sabia dele por completo, mas nós já conhecíamos, por exemplo, onde o governo estava querendo caminhar. Aí agora, no começo das aulas, o governo aparece com essa barbaridade, esse pacote, como você já disse, a apelidade de pacote da maldade, né? E a partir daí, no momento crucial, que foi na abertura do ano letivo, e aí não teve condições de deixar isso aí por menos. Então, a categoria defraga essa greve, né? Exatamente porque a greve é um dispositivo nosso de defender os direitos que nós temos, né? E como nesse pacote, por exemplo, existe aí um desmantelamento da educação pública do estado do Paraná, o enfrentamento foi pesado, porque toda a categoria, você deu para ver que ela é unânime, né? O Paraná inteiro, a categoria entendeu isso e veio para a luta por entender que isso aí seria um grande fracasso aceitar isso, e quem perde somos nós, servidores, e a sociedade também perde muito com isso, porque nós podemos notar o seguinte: à medida que você começa a retirar condições, por exemplo, da escola funcionar, é a sociedade que está perdendo, é os alunos que perdem. É o caso, por exemplo, de corte na educação, é o caso, por exemplo, aí, da questão de estar demitindo aí professores, demitindo funcionários, diminuindo aí o porte de escola. Então, são coisas, por exemplo, bastante complicadas. Nós, quando falamos aí de porte de escola, às vezes fica difícil para a comunidade poder entender. Mas o porte de escola é em função do tamanho da escola e a quantidade de profissionais que deveria ter na escola para poder atender a demanda. Então, nesse pacote do governo, o que acontece? Vem demitindo funcionários, merendeiras, funcionários do administrativo, demitiu professores,
E com isso, por exemplo, o ano letivo, na proposta do governo, já vinha com aumento substancial de alunos por turmas. Tem locais, por exemplo, nas regiões do Paraná, onde teve uma grande quantidade, por exemplo, de êxodo, aonde a população foi muito embora, até que não é tanto essa questão. Mas na maioria das regiões do estado, o que tem acontecido? Sob lotação em sala de aula, Curitiba, região metropolitana, tem sala com 50 alunos, tem sala com 45 alunos. Não é possível. Enquanto nós discutimos, por exemplo, uma condição melhor de trabalho, o governo vem com uma proposta indecorosa. Então, isso, para nós, é bastante complicado. Diminui a qualidade da educação. Quando o governo, por exemplo, no ano passado, deixa de mandar parcelas do fundo rotativo para as escolas, para o pessoal poder entender o que é fundo rotativo, é um dinheiro que o governo manda por mês para a escola se manter, para pagar aquelas condições básicas que tem na escola, que é papel higiênico, que é um concerto que faz numa sala, que é, por exemplo, os insumos aí da secretaria, papéis, tinta para computador, enfim, tudo isso aí está envolvido no dinheiro que é mandado através dos portos de escola. E com isso, o que aconteceu, Pedro Bom? O governo não pode, ele deixa de repassar isso para as escolas, a compra a escola tem que fazer. E muitas vezes essas compras foi até socorrida, né, pelas APMs, que fazendo, às vezes, determinadas atividades aqui para conseguir dinheiro para poder não ficar com uma vergonha danada igual as escolas estão por cobrador botar na porta e não ter dinheiro para pagar dívidas. Agora, mês de janeiro, o governo mandou a parcelas que de em torno de mil e poucos reais para as escolas. Isso aí não dá nem para começar a pagar as dívidas do ano passado. Então, o que acontece? Isso aí é muito ruim. Isso é muito ruim. Quando se corta, por exemplo, recursos para a escola, tira, por exemplo, as condições mínimas da escola poder estar tocando o barco, né? Então, esses são pontos bastante interessantes. Com a retirada, por exemplo, a diminuição desse porte de escola, funcionários, merendeiras, funcionários aí do administrativo que são mandados embora, o que vai acontecer? Vai acontecer que os funcionários não estão ali para atender pais e mães, para poder fazer as matrículas, para poder fazer a limpeza de escola, para atender, por exemplo, na cantina, para servir a merenda escolar. Enfim, são conjunturas, por exemplo, na escola que são necessárias e que acabam sendo retiradas e que dificultam, por exemplo, o trabalho da escola dos filhos de todos os paranaenses. E aí é o seguinte, esse pacote de maldade, ele vem mesmo para poder distribuir e destruir mesmo a escola, não é isso? Então a gente pode ver que nós não podemos ser coniventes com isso. Nós não podemos de maneira nenhuma. O governo nessas escolas diminuindo o porte, retira, por exemplo, os diretores auxiliares. Tem escola, por exemplo, que ficou sem condições de poder trabalhar. Por quê? Porque os diretores auxiliares, eles são importantes na escola, né? Eles estão ali já porque eles são importantes. Precisa deles para ajudar na administração da escola. À medida que eu retiro esse pessoal, eu estou deixando lacunas, né? Deixando lacunas que vai deixar de atender bem os pais que procuram a escola e também o coletivo aí de todos os estudantes do estado do Paraná. Outra coisa grave, por exemplo, tem escola que está aí com turmas aí com 35 alunos para abrir na área técnica. O governo fecha, por exemplo, a área técnica. Aqui vai por exemplo, o professor aqui do Colégio Barbosa Ferraz, nós temos um laboratório extraordinário. O nosso do laboratório com uma tecnologia muito, muito atualizada, né? Fui o responsável técnico desse laboratório e eu posso dizer para você que existe equipamento ali, eu não sei, mas acima de 150 ou 200 mil reais, por exemplo, equipamento desse laboratório. E a não abertura de turma, esse material, por exemplo, um laboratório que feito, inclusive, pelo governo federal. Nós podemos ver o seguinte, o laboratório vai ficar aí, uma estrutura dessa parada nas escolas, tem aluno e não se faz matrícula de aluno. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós temos uma estatística hoje, por exemplo, que tem 10 milhões de analfabetos ainda no Brasil. Pessoas que precisam ir para a escola. Fechamento, por exemplo, das escolas do EJA, fechamento dessas escolas dificulta o quê? O cidadão que não teve a oportunidade de estudar no passado, a vir estudar, de estar escolarizando essas pessoas. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma, né? Agora, se existe, por exemplo, uma falta de dinheiro nas escolas,
Não foi os servidores, por exemplo, que quebrou o Estado. De maneira nenhuma. Nós, servidores, aí, o que nós temos no nosso dia a dia é muito trabalho. Inclusive, no nosso salário, por exemplo, ninguém pergunta porque os impostos que são debitados, por exemplo, para nós não chegamos nem a saber, vem debitado do nosso olerite de pagamento. Portanto, os impostos todos nós recolhemos categoricamente. O que existe aí é uma má administração dos recursos públicos que levou o Estado do Paraná a chegar no patamar que está hoje. Portanto, isso não é culpa dos servidores. Não é culpa dos servidores. O governo é que tem que explicar isso para o povo do Paraná. Como é que ele administrou tão mal os recursos do Estado que chegou no patamar que está vivendo hoje. Um outro ponto bastante interessante que eu quero deixar também apontado aqui é o seguinte: esse avanço que o governo está fazendo em cima, por exemplo, da Previdência. Isso é uma barbárie, né? Veja bem, hoje já está se descontando impostos novamente aí dos aposentados, né? Que tem um teto agora, acima desse teto, que é de R$4.360, acima disso vai ser descontado 11%, por exemplo, do aposentado, coisa que já contribuiu há muito tempo, né? Mas ainda vai lá. Isso, vamos lá, vamos discutir isso para frente, que é uma coisa. Agora, o pior é o seguinte: nós temos na Previdência, no Fundo de Previdência, 8 bilhões e 200 milhões de reais, que é isso que o governo está querendo meter a mão. E à medida que o governo mete a mão, por exemplo, desses recursos aí, de pegar esses 8 bilhões e 200 milhões para trazer para uma caixa, uma conta única do Estado do Paraná, que é uma sigla chamada de CU, Caixa Única, né? O povo do Paraná fica sem condições, por exemplo, de saber onde o governo de fato está gastando os recursos do povo do Paraná, em quais passos, em quais proporções, quanto que é. E esse dinheiro da Previdência vindo para cá, o governo vai utilizar isso aqui para poder pagar essa dívida que ele fez. E quando ele paga a dívida por esse dinheiro de Previdência, não vai mais do que 1 ano e meio, 2 anos, não existe dinheiro para poder pagar os aposentados. Isso é crime. Isso é safadeza. Então é o seguinte: o governo diz que não, é para poder melhorar aí o atendimento, para poder melhorar, por exemplo, aí o pagamento de aposentados. Olha, mas se é para melhorar, faz o seguinte: administra esse fundo de 8 milhões e 200 milhões que existe, dentro do próprio caixa que ele tem, e não vai interferir com que ele pague legalmente. Então, na realidade, o que está faltando aqui é falta de administração, e esse dinheiro, com certeza, vindo para o governo do Estado, ele vai gastar isso de forma desordenada. Outra coisa, o Estado desconta de nós, servidores do Estado do Paraná, o valor o valor de previdência que é descontado do servidor, ele vai para esse caixa. Só que esse governo e outros governos também deixaram de pegar e repassar os recursos que parte patronal que deveria ter sido depositado. Portanto, uma das grandes problemas que tem com déficit de caixa na Previdência por falta de recursos, o governo deixou de repassar. Então, isso aí são pontos que nós não vamos negociar. Como é que eu vou negociar, por exemplo, a morte dos aposentados? Não tem condições. Não tem condições. Então, mesmo que o governo articula, mesmo que o governo apresente uma nova proposta desse outro pacote que ele está nos convidando para essa reunião do dia 19, de quinta-feira, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nós vamos ter que ver o que ele está apresentando novamente, nós vamos ter que analisar ponto a ponto, e a partir desse ponto a ponto nós vamos ver o que é importante e o que não é. E aí, se por um acaso for alguma coisa coerente, alguma coisa clara, alguma coisa positiva, se for alguma coisa que venha a atender, por exemplo, essas demandas todas que nós estamos falando aqui, nós não temos um motivo para poder permanecer em greve, até porque a educação e os demais servidores do Estado não são masoquistas, né? Nós não gostamos de sofrer, nós não queremos sofrer. Nós queremos estar na sala de aula dando aula. Portanto, se aquilo que o governo apresentar na quinta-feira, na reunião com o sindicato, for coerente, com certeza voltaremos aí para as escolas, trabalhar, cumprir a nossa vida, atender nossos alunos, que nós queremos mesmo estar dentro da sala de aula e trabalhando. Certo aí, Paulo Afonso, parabéns aí pelas colocações aí em defesa dos professores e educadores, alunos e pais, enfim, em favor da educação aqui no estado do Paraná. A gente vai ficar também nessa expectativa para saber
exatamente o que é que vai ocorrer nessa quinta-feira, é uma expectativa de todos. E só para a gente finalizar aqui, Paulo, até quinta-feira, durante esse feriado, a orientação, a greve, ela continua ocorrendo, os movimentos continuam ocorrendo. Na quinta-feira, os professores voltarão à capital do estado. Você tem esse tipo de informação? Tem. Hoje, por exemplo, eu estava em Curitiba, né? E chegando aqui de volta na Assembleia Legislativa, nossas companheiradas lá estão mantendo o pé firme. Estão parados e acampados na frente da Assembleia Legislativa lá daí. E ali na frente do Palácio Iguaçu. O acampamento continua, nós temos bastante gente lá, né? Nós temos o pessoal nosso de Vaiporã que está lá também. E o que acontece? Nós vamos, na quinta-feira, nós vamos estar enviando mais gente para Curitiba, exatamente porque não terminou, né? Não terminou isso. Então, nós vamos ter que estar botando o nosso pessoal lá em Curitiba para acompanhar isso aí de perto. Outra coisa que eu quero apresentar para os pais. O Paraná está em dificuldade, o Paraná está difícil, sem dinheiro, mas como nós podemos ver, nesses últimos dias, eu não sei de onde o governo arrumou da cartola dele, deve ter tirado dinheiro para pagar a imprensa. Pode ver, está botando um monte de artigo em jornal do Paraná inteiro, está botando artigo na televisão. Isso aí não é uma questão filantrópica, né? Isso aí está metendo a mão nos cofres do Estado para poder ficar botando notícias aí nos jornais, falando coisas que é verídica para a sociedade do Paraná, para os pais, não é isso? Então nós podemos ver o seguinte, como é que nós podemos fazer? Nós fazemos isso que eu estou fazendo contigo agora. A imprensa que tem sensibilidade tem aberto canais para nós podermos fazer a nossa fala, jornais que têm entendido, por exemplo, a questão da nossa luta, têm vindo aqui e de graça. Nós não estamos fazendo porque nós não temos dinheiro. E nós não temos canal de televisão e nós não temos rádio também. Então, o que acontece? A companheirada da imprensa que está tendo essa visão nos acompanhe e abre essa oportunidade para a gente estar falando com a sociedade, falando com os servidores do Estado. E eu agradeço você de coração, que não é hoje, mas agradeço por todos os momentos. Você às vezes liga para nós aqui para fazer entrevista, nós ligamos para vocês e carinhosamente vocês nos atendem. E eu quero dizer a todos os professores, aos pais, aos funcionários públicos do Estado do Paraná, a importância que tem esse canal de comunicação igual vocês aí da Rádio Nova Era, né? Igual os jornais e outros meios de comunicação que têm aberto para nós esse espaço. Desde já a gente agradece o carinho de vocês e nós deixamos também abertas aqui as portas da PP Sindicato para a gente poder fazer esse debate, para levar para a sociedade a verdadeira notícia e não aquela que vem para poder tumultuar, aquela que vem para poder denegrir a imagem de quem quer que seja. Nós estamos levando aqui a real, aquilo que é real. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, né? Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, porque é o fim da carreira do magistério. O que o governo do Paraná está querendo fazer é pegar 66 anos de história desse sindicato, escrito com muita luta, com sangue, com sofrimento, e jogar dentro da lata do lixo. O governo acho que não entendeu isso aí ainda, tá? Então nós não vamos aceitar isso de forma nenhuma. E, mais uma vez, agradecemos a todos vocês com bastante carinho, e nós deixamos aqui a BP Sindicato à disposição. E pedimos para você, se você vier para cá para Vaiporã, passe aqui na BP para tomar um café com a gente e bater um papo. E aqui tiver daqui até quinta-feira, nós podemos passar as informações para vocês. Exato, a gente vai ficar com essa linha aberta aqui, ó, Paulo, para a gente também informando aí o pessoal, o movimento da greve, os pais, os alunos. Então, para a gente também é importante essa linha aqui de comunicação. E a qualquer momento a gente vai voltar conversando contigo aqui, atualizando essas informações. E tomara que na quinta-feira você lá de Curitiba possa anunciar para a gente aqui o fim desse movimento, os direitos dos professores, educadores e servidores mantidos aqui no Paraná. Essa é a nossa torcida. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado você, e avisando mais uma vez aos professores e funcionários, a greve continua. E todos os companheiros de Vaiporã da região, o QG nosso é aqui da BP Sindicato. Inclusive, nesse momento, nós estamos aqui com funcionários, professores, e convidamos a todos que venham para cá, é aqui que nós vamos esclarecendo algumas dúvidas aí. Muito obrigado, um bom dia, tudo de bom para vocês aí. É a participação ainda do professor Paulo Afonso, conversando com a gente direto de Vaiporã, ele que é da PP Sindicato, da direção estadual, já foi presidente da PP Sindicato de Vaiporã, e nos atualizando, trazendo os detalhes, qual que é a versão, qual que é a visão da PP Sindicato, dos servidores do Paraná, né, nesse momento de greve aqui no estado. A gente vai continuar acompanhando e a qualquer momento novas informações sobre a greve dos professores e servidores do Paraná.